Olá, eu sou o Iago, sou engenheiro no time de computing do Nubank. A gente é responsável por toda a parte do Kubernetes. Eu sou um homem pardo, camisa cinza, cabelo curto. Vou passar para o Vila se apresentar também. Boa tarde, pessoal. Sou o Thiago Pelamanha. Todo mundo me chama de Vila por aí. Eu sou um homem pardo, mais ou menos alto, um pouco magro e começando a ficar com os cabelos brancos por aí. Boa. Antes da gente falar da nova plataforma e tudo que a gente vem fazendo nessa parte de container, vou trazer um pouco de contexto de como é a arquitetura atual, um pouco do tamanho do ambiente, para ajudar a gente a ter uma visão mais do todo. Hoje a gente gerencia cerca de 85 clusters, com uns 16 mil nós, 355 mil pods. A gente tem várias contas, mas nem todas dessas contas têm cluster de Kubernetes, então a gente acaba que a gente tem algumas contas que tem bastante clusters, outras que tem menos, outras que não tem. A gente tem um ambiente bem volátil, então a gente tem, em média, 6 mil deploys por dia. E dando alguns passos para trás, essa é uma imagem que a gente sempre mostra nas palestras, que é para dar uma ideia de como que é a arquitetura de serviço de modo geral no Nubank. Então, a gente tem o que a gente chama de shard, que é uma cópia inteira do Nubank. Então, cada quadradinho desse, seja o S0, o S1, ou qualquer outro número, ele tem tudo que é preciso para um cliente fazer qualquer coisa assim. Então, tem a réplica de todos os serviços, banco de dados, Kafka, todo o dado do cliente fica ali. Então, para cada grupo de clientes, a gente tem esse shard e a gente tem uma réplica inteira do Nubank rodando lá. Então, a gente acaba que em cada cluster desses de Kubernetes, a gente tem todas as aplicações do Nubank rodando. E aí, se a gente fizer um zoom mais próximo dentro de um shard desse, e mais especificamente a gente pega uma aplicação, a gente tem uma arquitetura super simples, onde cada aplicação que é pública ela vai ter o load balance, a que não tem, ela tem o service discovery interno, e é basicamente um cluster de Kubernetes, todos os pods da aplicação ali dentro, todas as dependências que essa aplicação tem, seja Kafka, Keeper ou qualquer outra, está na mesma conta. E aí é onde começam nossos problemas. Assim. Então, se a gente pensa no Nubank atual, no Nubank dos próximos anos, é algo que funciona muito bem, é algo que vem funcionando, mas a gente pensa no desafio que o Rod falou mais cedo, do Nubank de 1 bilhão de clientes, como que a gente faz isso escalar? Então, a gente vê dois limites nisso, que um são os clusters que estão na mesma conta, que a gente começa a enfrentar barreiras de limite da própria AWS. E a outra é do cluster em si, se eu tenho todos os serviços no mesmo cluster, e todo cluster que eu crio, eu tenho uma réplica de todos os serviços, eu começo a ter clusters muito grandes, e aí eu começo a ter problemas, sei lá, de latência de API server, erro de resolução de DNS e por aí vai. Então, isso é um pouco dos desafios que a gente tem. Quando a gente tem tudo na mesma conta, a gente começa a bater em cota, então, sei lá, quantidade de load balance na conta, quantidade de ENI, quantidade de qualquer outra coisa. E até rate limit mesmo para a da AWS. Então, o control plane do Kubernetes ele começa ou a tomar rate limit ou a tomar um tempo de resposta maior. E aí, operações que deveriam ser simples, tipo, escalei o cluster, um nó novo precisa ser registrado no load balance, ele começa a demorar um pouco mais. Então, para evitar isso, a gente não pode ter tudo junto, né? E alguns desses limites eles são bem, posso dizer, traiçoeiros, assim, porque a gente tem um monitoramento muito bom em cima disso, mas se a gente muda o padrão de comportamento, a gente às vezes é pego de surpresa. Então, por exemplo, a gente teve um update antigo do AWS Load Balance Controller, e aí começou a criar security group para Network Load Balance. E era um limite que a gente não se preocupava porque a gente não criava security group. Então, sei lá, em alguns dias a gente vê, opa, tem alguma coisa errada, é um novo limite que a gente tem que se preocupar. Então, às vezes, você pega surpresa, você tem que ter um plano para contornar isso, mas dependendo do que for, talvez você não tenha um plano que vá corrigir tão rápido. Então, a gente começou a pensar como que a gente pode se prevenir disso. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi, eu não quero que uma decisão nossa de computing ele afete as outras áreas. Eu não quero que a gente escolher ser multi-account
implique que o pessoal do Ingress também tem que ser multi-account, que o pessoal de database também tem que ser multi-account. Eles podem ser, se eles quiserem. Então, a gente começou a quebrar a infraestrutura em camadas, de modo que a gente pudesse tomar decisões apenas na camada de computing, sem afetar mais ninguém. E aí, a partir do momento que eu tenho essa infraestrutura dividida, aí eu posso focar só no problema que a gente tem em mão, que é a parte de computing, eu posso começar a resolver alguns desses limites. Então, o limite da AWS é meio que óbvio, assim, eu vou ir para multi-account, não tenho o que fazer. Então, eu começo a ter esses clusters espalhados em várias contas da AWS. E aí, um dos desafios dessa mudança para multi-account é que hoje o ferramental que a gente tem quando vai criar um cluster, ele tem aquele target, ele vai lá e cria naquele cluster. Quando eu movo para ter o multi-account, na hora da criação do cluster, ainda é fácil tomar essa decisão de qual é a conta que está mais vazia para eu colocar esse cluster. Mas isso é muito dinâmico, porque o que vai ditar o limite da conta não é necessariamente a quantidade de cluster. Pode ser quantidade de nó, pode ser quantidade de pod, pode ser quantidade de qualquer outro recurso que é dependência do cluster e que cresce de forma dinâmica. Então, a gente precisa de um processo que, de tempos em tempos, faça a avaliação daquela conta e diga, opa, essa conta está muito grande, eu preciso esvaziar alguns clusters dessa conta, criar clusters novos em outras contas e migrar esses workloads. E aí, para ter uma visão mais ampla, eu tenho uma camada lá de Ingress, que ela está separada de computing. Tudo quanto é requisição chega nessa camada. E a gente, na camada de compute, a gente tem a liberdade de criar quantas contas forem necessárias, quantos clusters foram necessários, e poder movimentar as aplicações entre elas. Então, digamos que eu tenho uma mudança que é muito crítica e eu não quero fazer no cluster que está rodando, eu posso esvaziar um cluster, passo nesse cluster vazio, valido, depois eu volto a ter a aplicação rodando nesses clusters. E isso resolve a parte de limite. Então, basicamente, eu preciso criar mais conta, eu crio um problema de tooling, de automação, que aí precisa ser resolvido em outro lugar, mas eu resolvo o problema com limite. E aí, se a gente pensa no mesmo quesito de... Eu posso ter problema com conta, mas eu também posso ter problema com cluster, a solução ela é bem similar, assim. Eu começo a ter multi-cluster, e aí eu posso pensar em multi-cluster de duas maneiras. Uma como scaling do cluster, ou seja, eu tenho um cluster que ele tem muita coisa, seja nó, pod ou objeto, que aí eu, sei lá, tenho um cluster que eu estou chegando perto do limite de disco de TCD, eu posso só criar o cluster junto a ele e dividir o workload entre eles, né? Então, eu estou fazendo multi-cluster pensando em scaling, mas também posso fazer multi-cluster pensando em redundância. Eu tenho uma aplicação que ela é muito crítica, uma aplicação que ela está no fluxo, sei lá, do Pix, da autorização do cartão. Como eu tenho uma camada de Ingress que ela é centralizada e ela enxerga todos os clusters embaixo, eu posso ter essa aplicação rodando em mais de um cluster ao mesmo tempo, que se eu tiver um problema em um cluster, que problemas vão acontecer, o próprio Ingress vai fazer a virada para esse outro cluster. Então, são as duas frentes que a gente está abordando. E aí, beleza, a gente está falando que a gente vai criar um monte de cluster, um monte de conta, como que a gente gerencia tudo isso, né? E aí, antes da gente falar como a gente gerencia tudo isso, eu vou falar um pouco do passado. Esse é um projeto, principalmente de gerenciamento, é um projeto que vem rolando há uns 2, 3 anos. E aí eu vou falar qual era a imagem antes desse projeto começar. A gente sempre foi muito forte de IAC, mas a gente também sempre foi muito forte de criar soluções internas. Então, a gente divide a parte de provisionamento do cluster entre criar cluster, porque antes a gente não usava EKS, então a gente tinha que provisionar o cluster na própria AWS. E aí depois a de configuração do cluster, seja acesso, monitoramento, qualquer outra coisa. Depois a instalação de addon. Então, tudo isso sempre foi muito automatizado, mas a gente nunca teve um orquestrador de tudo, né? Então, eu precisava de uma pessoa do time de Kubernetes ir lá e dizer, vou criar o cluster, vou rodar essa ferramenta, ele vai criar o cluster, depois eu vou rodar essa outra ferramenta, ela vai fazer a parte de configuração, depois eu vou rodar essa outra ferramenta, ela vai fazer essa parte de addon. E essa é uma ferramenta que ela era usada antes da gente ter EKS.
Então, é uma ferramenta que ela já tinha toda a complexidade de provisionar cluster DTCD, provisionar API server, e é uma ferramenta escrita em Clojure, então você pega algumas, principalmente quando vai entrando pessoas novas no time, não necessariamente ela vai ter familiaridade com a linguagem, aí já tem a barreira de aprender a linguagem também. E é uma solução que precisa de muita permissão, não para uma pessoa da engenharia final de produto, mas para uma pessoa que está no time de Kubernetes, ele ainda precisa ter muito acesso para fazer as coisas, é algo que a gente queria evitar. Então, e ainda tem outros problemas, que é, mesmo sendo automatizado, eu tenho uma pessoa fazendo o trigger daquela solução, eu não tenho algo que está constantemente validando o que está aplicado, ou eu não tenho algo que detecta drift, eu acabo que o estado que eu tenho da minha infraestrutura não necessariamente refletia o que estava rodando em produção. Como era um ferramental muito complexo, o tempo de criação de um cluster ele demorava muito, chegava a levar semanas, e isso impactava, por exemplo, o lançamento de produto, o lançamento de país. A gente sempre estava ali no meio do, opa, tem que esperar a galera conseguir criar o cluster. Na parte de addon também, a gente tinha o pull request, a gente tinha quem revisou, a gente tinha um versionamento muito ruim. Então, assim, toda vez que a gente mudava um addon, a gente criava uma pastinha nova lá. Então, até para revisar o pull request era difícil, porque eu não tinha o diff do que estava mudando lá no GitHub para fazer a comparação. E como aplicar a mudança dependia da pessoa ir lá e usar o ferramental para aplicar, não era fácil saber a ordem que foi aplicada, quais clusters foram aplicados. Beleza, eu posso ir no audit log, eu posso fazer qualquer coisa, mas não é tão trivial de ter essa informação. E novamente, mesmo sendo engenheiros que são do time de Kubernetes, a gente ainda considerava que tinha mais permissão do que deveria ter. E aí o Vila vai falar um pouquinho como que a gente evoluiu tudo isso. Então, baseado em tudo que o Batatinha, o Iago falou, eu vou mostrar alguns dos desafios que a gente tinha com esse processo e com o tamanho do ambiente que a gente tinha. Por exemplo, era muito difícil, como a gente não trabalhava com o Estado, era muito difícil ter uma uniformidade do ambiente. Então, a partir do momento que o engenheiro tinha a permissão dentro do cluster e ele decidisse, vou zerar as réplicas do Core DNS aqui porque eu não sei o que faz, eu vou zerar. E aí a gente acabava tendo incidente, não tinha sync, não tinha essas coisas. Essa outra ferramenta não tinha uma gestão unificada ali, então ela era quebrada em módulos dentro dela, então você mexia num lugar e podia quebrar outro, e também tinha muita configuração duplicada, né? Além do problema que o Iago comentou sobre os PRs e tudo mais, tinha muita configuração. A gente tem 10 clusters em uma conta que dividem a mesma subnet, e essa subnet era declarada em vários lugares da mesma forma. E aí, um belo dia, a gente falou, não dá. A gente quer chegar em 1 bilhão de clientes, a gente quer crescer o ambiente, então vamos parar, vamos pensar no que a gente precisa fazer para melhorar o processo e não ser mais um gargalo no provisionamento e lançamento de produto, de feature e tudo mais. Aí vou explicar um pouquinho o que foi uma jornada, igual o Batatinha comentou, de uns 3 anos para cá. Primeira coisa que a gente melhorou foi o tempo de provisionamento de cluster. A gente quis desacoplar as soluções, então a gente acabou saindo da solução interna e migramos todo o nosso IAC para Pulumi. A gente tentou usar Clojure com Pulumi, mas não deu certo, então a gente está usando Golang. A gente removeu as permissões dos engenheiros, então agora os engenheiros eles não precisam mais ter permissões muito grandes na AWS para criar um cluster, então está tudo dentro do CI/CD que a gente está fazendo via GitOps ali. Então aqui é um exemplo de como a gente virou a criar um cluster, né? A gente fazia um preview de um cluster tal com a nossa receita, aí o nosso CI/CD ali ele trazia esse preview, então a gente via o que ele ia fazer,
e depois aplicava. Então, a criação, ele vai criar tudo, né? O preview de criar um cluster novo é muito fácil. Mas quando a gente ia fazer as alterações, a gente já pegava muito drift dessas questões de permissão que os engenheiros tinham na cloud. Então, por exemplo, a gente ia ver lá o security group de Node, do nada tinha uma regra lá que não estava na receita. Então, quando a gente fazia o apply, tirava fora isso daí. A segunda coisa que a gente fez, reduzindo o tempo de criação de cluster, a gente percebeu que a gente estava demorando muito tempo para configurar os nossos addons, que são coisas que são core do cluster para a gente ter um cluster funcional, né? Então, a gente dá o cluster como entregue só quando o time de engenharia vai colocar um produto do Nubank lá dentro. Então, toda a parte de login, métrica e scaling está tudo tratado como addon. E aí, o que a gente acabou fazendo? A gente criou uma solução interna, porque a gente tinha o desejo de que o cluster é criado e a gente imputa algumas configurações, algumas informações nele, e ele mesmo já se entende o que ele precisa fazer, quais as variáveis que ele tem que usar, a gente não precisa ficar repetindo isso. E aí a gente criou esse carinha aí que é o no Addons Agent. Por que a gente decidiu desenvolver ele internamente? Como a gente tem essa estratégia de multi-account e tudo mais, a maioria das soluções que a gente tem hoje por exemplo, o Argo CD, ele trabalha numa topologia um pouco mais hub and spoke, que ele precisa de acesso nos clusters para fazer isso, e a gente queria que os clusters fossem como silos. Se eu perco a comunicação com aquele cluster ali, eu não precisaria de uma fonte da verdade, ou se o Argo CD não chegasse nesse cluster, eu não ia sincronizar mais nada. E ele também trabalha no modo agent. Depois que a gente desenvolveu, a gente viu que o Argo CD também agora está trabalhando com uma ideia de agent. E a gente está aproveitando tecnologias existentes com algumas coisas diferentes que eu vou explicar aqui. Como que funciona hoje esse addons agent que a gente tem? O engenheiro ele interage com o repositório, então a fonte da verdade dos nossos addons é esse repositório. Esse repositório a gente tem lá todos os bundles de addons que a gente tem. Então, aquele problema de variável, agora a gente gera release nova, gera tag para cada addon que a gente tem. Então, fica muito mais fácil de traquear as mudanças que a gente tem nesses addons. Aí, o nosso addons agent, ele controla um Argo CD, que aí o Argo CD faz toda essa parte de... A gente não precisa reinventar a roda, né? Então, vamos usar o Argo CD, que ele já faz muito bem o que ele é feito para fazer. Um pouquinho mais da estrutura desse addons agent, a gente tem um cara que é o repo-config, que a gente plagiou o nome do Argo CD, mas ninguém precisa saber. Aí ele fica batendo no repositório, pega a configuração, vê o que tem, aí ele interage com o agent controller, o que ele faz? Ele cria uma application do Argo CD, ele interage com o Argo CD para fazer o sync, então a gente consegue dar liberdade para os times decidirem de quanto tempo eles querem sincar e tudo mais, através dessa solução que a gente abstraiu, está tudo no repositório. E aí, dentro do repo server do Argo CD, a gente tem um plugin que renderiza todas essas informações. Então, a gente tem um config map, por exemplo, aqui, com todas as informações que a gente precisa para aprovisionar um cluster quando ele nasce. Então, a gente tem lá account ID, zona do route 53, qual é o nome do cluster, estou tentando pensar em alguma outra coisa aqui, qual ambiente qual env que ele está, e ele se renderiza. Então, a partir do momento agora, criei um cluster, acessei o cluster, instalei o addons agent, o cluster já estava pronto para ser entregue. Só que aí a gente ainda tem esse gap de terminei de provisionar o cluster no GitOps, vou lá, pego, instalo o agent com customize, com tudo que a gente tem. O que a gente ganhou pós essas duas alterações? A gente tem a padronização e a automação dos nossos clusters, então os nossos clusters agora têm padrão, então o engenheiro fez uma alteração, logo depois é desfeito pelo Estado, seja pelo Argo CD ou
pelo Pulumi, a gente reduziu o toil, então aquelas 3 semanas já reduziram para alguns dias o que a gente precisava fazer. Ir lá, pedir acesso, aí não tem acesso, aí falta isso, aí pede road. Agora está tudo dentro da permissão do CI/CD. E também a gente consegue escalar muito mais o cluster, o nosso ambiente com facilidade, porque a gente ia lá, pegava um arquivo de stack do Pulumi, que nada mais é as configurações que ele tem ali, que precisa de as variáveis, replicava, trocava o que precisava, fazia um PR, alguém aprovava, aí era só o tempo da cloud provisionar o cluster, né? Só que aí ainda a gente achava que tinha muita interação manual, pensando na quantidade de clusters que a gente vê que a gente vai ter. Então, nessa época que a gente começou esse projeto, a gente tinha em torno de uns 35, 40 clusters, a gente importou tudo. Quando a gente começou, tinha isso. Quando a gente estava terminando de importar, já tinha 60, 70 clusters, e a gente foi crescendo durante esse período, e a gente falou, não, não dá. E aí, o que a gente queria evitar? De novo, né? O que a gente quer? A gente queria evitar a duplicidade de configuração, de novo, porque a nossa stack do Pulumi lá, ela tinha configurações muito parecidas, volto a dizer lá, subnet dos clusters eram todas iguais, a gente tinha que ir lá, copiar o arquivo e só mudar o nome do cluster. Aí não fazia sentido para a gente isso mais. A gente queria que essas informações que a gente tem tivessem uma fonte da verdade. Podia ser o Git, um banco de dados, ou alguma coisa assim. Reduzir ainda mais o tempo que a gente tem de criação de cluster e steps manuais. O que a gente queria era, por exemplo, vou falar clique, mas pode ser um comando, um kubectl apply da vida, que a gente quer que chegou a requisição. Precisamos criar um cluster para tal coisa. Beleza? Cria esse objeto, aplica isso em um lugar e o cluster, em algum tempo, está pronto. E aí, a gente também queria manter a compatibilidade com as coisas que a gente já havia feito, para a gente não jogar todo esse esforço que a gente teve no lixo, né? Então, a gente sabe que tem algumas soluções de mercado que fazem um pouco do que a gente faz aqui. E aí nasceu desse brainstorm, né, palavra coach, o que a gente chama de Fleetwide Management, que nada mais é do que a gente tem um cluster de gerência, e dentro desse cluster de gerência, a gente tem um manager lá, que ele faz toda o render que a gente tem dessas informações. Então, a gente precisa de um banco de dados persistente, por que não usarmos o próprio etcd? Então, a gente quebrou a nossa receita do Pulumi, a nossa stack, em diversos CRDs. Então, a gente agora tem um CRD de subnet config. E eu aponto no meu cluster config esse outro objeto. Então, aí eu evito toda aquela parte de duplicidade de código. E dentro desse cluster de gerência, a gente tem um Pulumi Operator, que ele vai ficar reaplicando todo o estado do cluster de tempos em tempos. Então, aquela parte do Git que a gente tinha de ter que ficar... Às vezes a gente via o drift lá no Security Group, que o pessoal criava a regra, a pessoa criou a regra, depois de... Acho que está 5 minutos, né? De 5 em 5 minutos, vai lá, sua regra não existe mais. Dentro dessa estrutura, tem o manager que faz isso, a gente tem um auth server, que é para autenticar os agents. Então, o cluster é criado. A partir do momento que o cluster é criado, ele instala o que a gente chama de Fleet Agent. Esse Fleet Agent, ele pega as configurações do cluster do manager. Então, aquela parte de configurar o cluster para o add-ons agent, ele já sabe que, por exemplo, eu sou tal coisa baseado na autenticação que ele tem. Então, ele troca uma chave de JWT, depois vira um certificado, que aí a gente consegue saber, o cluster Kubeflow ali, ele é o cluster Kubeflow, ele se configura, instala o add-ons agent, faz alguns checks, por exemplo, preciso... Cria um load balancer, cria um pod com permissão na AWS para a gente garantir que tudo que a gente entrega está funcionando, porque parte de retrabalho. Às vezes a gente entregava um cluster e aí
não está criando load balancer. Por quê? Ah, está sem tag na subnet. Ah, não consigo ter permissão. Ah, por quê? Porque a role está errada. Então, a gente fez todos esses cheques de tanto bater cabeça, de criar e tudo mais. A gente jogou aqui. Então, a gente também, como tem muitos clusters parecidos, a gente acabou criando o que a gente chama de cluster set ali. Aqui é um exemplo resumido do que a gente tem. Então, a gente tem um cluster set que ele tem 3 réplicas. No caso, eles são 3 clusters. Então, se a gente precisa criar um cluster novo por causa para aumentar o workload e tudo mais, a gente só altera esse valor aqui e ele já vai provisionar um cluster, vai instalar o Fleet Agent, que vai instalar o Add-ons Agent, que já vai nascer. Daquelas 3 semanas que a gente tinha de tempo de provisionamento, o último cluster que a gente fez, a gente entregou em 26 minutos. Então, a gente teve uma redução muito grande no processo de provisionamento e também deixamos de ser um gargalo para outros times de engenharia, no sentido de, preciso lançar um país, 3 semanas que o time de plataforma precisa só para criar o cluster. Aí depois vinha o time de reliability instalar métricas, de login configurar a parte de login. Então, a gente teve um bom avanço aí. Os benefícios que a gente teve com isso foram que a gente teve uma grande redução na configuração, então agora a gente criou o subnet para um país, criou essa parte de conta, tudo mais, vai ser um objeto que a gente vai criar uma vez e depois só vai referenciar, muito fácil de escalar, então, como a nossa estratégia de multicluster, a gente vai ter clusters infinitos, sei lá até onde a gente vai chegar. É só a gente ir aumentando aquele valor, aquele contador, e a criação fica simplificada, porque a partir do momento que eu crio um cluster ali, ele se autoconfigura, sai do outro lado pronto, sem praticamente interação nenhuma de engenheiro, a não ser ele falar que ele quer criar o cluster, né? Ele vai lá, dá um kubectl apply naquele manifesto, ou um kubectl scale naquele cluster set que eu mostrei, e o cluster já sai do outro lado ali. Acho que, finalizando, a gente resolveu todos aqueles problemas que a gente tinha lá atrás com essas soluções. Então, o Pulumi, no primeiro momento, ele foi via GitOps. Como a gente não queria perder o que a gente tinha feito, em vez de ir para um cluster API, crossplane, qualquer outra coisa, a gente manteve dessa forma. A configuração do cluster a gente resolveu com o Fleet Agent e também com o Add-ons Agent, que aí basicamente provisiona, configura e instala o resto das coisas ali. Acho que é isso. Aí sobrou acho que 2 minutos para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí. Alguém tem pergunta? Alguém quer fazer pergunta, galera? Tem 2 minutinhos. Vamos lá. Esse add-ons agent que vocês criaram, imagino que seja para coisas que eles querem plugar nos aplicativos para utilizar na observabilidade e outras coisas, né? São componentes que não estão relacionados ao negócio, são componentes que fazem parte do funcionamento do cluster. Por exemplo, Istio, Prometheus, toda essa parte de login ali. E como vocês deixaram de uma maneira customizável e ao mesmo tempo padronizada? A gente consegue, por causa do plugin que a gente criou, a gente tem definições, por exemplo, ele é customizável a ponto de eu conseguir instalar, usar a mesma coisa em qualquer cluster e ele saber o que está ali. Então, a gente tem uma variável que, em vez da gente ter um values, isso está dentro do cluster. Então, a gente consegue, meu cluster BR1, ele sabe que ele é o cluster BR1 e vai usar as variáveis de BR1 que está configurado dentro dele mesmo. Então, a gente não precisa definir isso em um repositório, em algum outro lugar. É dentro do... Ele sabe que ele é ele e a gente usa o mesmo bundle de add-on em qualquer lugar que a gente queira. Eu acho que 90% dos addons ou mais, a variável é detectada automaticamente, assim, não precisa ninguém ir lá e botar o input. E todos os addons que são requisito para o cluster rodar,
eles todos estão nesse esquema de pegar automaticamente, então não tem nenhuma interação. Às vezes, sei lá, algum componente vai precisar de um certificado, de alguma coisa, e esses são componentes de outros times que eles têm que fazer o input dessas variáveis no A2A. Bom, tem mais uma pergunta aqui, mas antes um recadinho. Vai ter o coffee aqui, galera. E aí os patrocinadores têm, acho que, brindes ali. Então, aproveita aí. Não vão embora antes, porque senão vai ganhar, só ganha quem tá aqui. Vou passar aqui pro meu amigo aqui, ó. Opa, boa tarde. É uma dúvida. Naquela questão de ter várias replicações de clusters, como que vocês fazem a sincronização dos dados de banco? Tipo assim, as informações do cliente, uma criação de conta, como que vocês conseguem conciliar tudo? A gente não tem nada com o estado dentro do cluster. Então, tudo que está rodando dentro do cluster é efêmero, e aí a camada de compute ela é separada. Então, a aplicação que está rodando lá que tem que saber qual banco que ela tem que conectar. Na parte de compute, a gente não tem nenhuma referência para o ambiente que ele está. Tá legal, obrigado. Também naquela parte de provisionamento ali, de quebrar em camadas, a parte de banco de dados é uma camada agora também.